Olá, eu sou a irmã Emily do Centro de Assistência Social Divina Misericórdia e nós estamos hoje iniciando a série Vivendo a Páscoa na Pandemia. Através desses pequenos vídeos, queremos ajudar você e a sua família na preparação para essa que é a maior festa do cristianismo, a Páscoa, paixão, morte e ressurreição de Jesus. No primeiro vídeo de hoje, nós temos como tema a Eucaristia, partilha e serviço. Inscreva-se no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe com os seus familiares e amigos. Muito obrigada! A gente sabe que atualmente nós vivemos um contexto muito difícil, pois a pandemia da Covid-19 tem nos mostrado o quanto ainda somos incapazes de conviver de maneira fraterna. Vemos muitas pessoas que vivem sozinhas, isoladas do mundo, como se fossem uma ilha, distante de tudo e de todos. E, embora a gente saiba que a tecnologia aproxime as pessoas, ela nem sempre gera de fato um encontro e uma comunhão entre os corações. Quando nós decidimos não partilhar o que temos e o que somos, acabamos cultivando relacionamentos superficiais e que isso compromete e nem tanto sacia a nossa necessidade de amar e de sermos amados. Aí percebemos um dos motivos de existir tanta depressão, fobias, miséria e tantos outros males que atingem a nossa humanidade. Muitas vezes, hoje em dia, percebemos que as pessoas não conseguem pensar na necessidade do outro, pois estão sempre preocupadas com a sua própria necessidade e tampouco enxergam o outro como seu próprio irmão. Assim, só decidem ajudar ao próximo quando isso lhe trará algum benefício, de alguma forma. No entanto, a palavra de Deus nos ensina: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O contrário deste versículo poderia ser: quem não partilha também não prospera e viverá sempre angustiado e aflito. Portanto, a verdadeira recompensa em fazermos o bem aos outros vem das mãos de Deus e não necessariamente da pessoa em que você ajudou. Nos ensina sobre a partilha. Examinai vossa consciência. O egoísmo não fecha vosso coração à compaixão, vossa mão à esmola? Recordai-vos que a caridade de Jesus Cristo deve abraçar todos, sem excluir ninguém. Daí a importância de sabermos partilhar generosamente e gratuitamente tudo aquilo que somos e que temos, pois Deus conhece o nosso coração e a necessidade de cada um de nós. Na Quinta-feira Santa, que hoje nós estamos recordando, Jesus realizou com os seus discípulos uma ceia diferente, um jantar de despedida. Ele se reuniu com os seus discípulos e realizou duas experiências muito significativas e marcantes, que até hoje nós recordamos. A primeira dela é a instituição da Eucaristia. Jesus, sentado à mesa com os seus discípulos, pega o pão, reparte e dá para todos eles comerem daquele mesmo pão, dizendo assim: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depois, no final da ceia, ele pegou o cálice de vinho dele e passou para todos beberem daquele mesmo cálice, dizendo: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados. Com esse gesto de partilhar do seu
né, do seu cálice de vinho e partilhar aquele mesmo pão entre todos, Jesus quis deixar ali a sua presença viva e real. Ele quis se tornar nosso alimento espiritual. E é por isso que todos os anos nós recordamos aquela ceia especial, e nós católicos todos os domingos, né, todas as semanas nós vamos à missa repetindo aquele mesmo gesto, aquelas mesmas palavras de Jesus na última ceia. Porque nós queremos fazer memória, queremos tornar viva entre nós a presença de Jesus como nosso alimento na caminhada. Nessa caminhada de fazer o bem, de servir a Deus, de construir o seu reino no nosso meio. Só que a Eucaristia, ela não é um alimento mágico que nós recebemos e que nos transforma assim de repente em super-heróis. Não, é como se nós fôssemos um jarro de água vazio. E a Eucaristia é aquela água límpida, refrescante que nos enche. E que ela serve para quê? Para matar a sede das pessoas, não é assim? A sede de Deus. Se o jarro fica ali paradinho e não partilha água com ninguém, aquela água vai ficar parada, não é verdade? Não vai servir para nada, não vai matar a sede de ninguém. Então, nós precisamos partilhar isso que nós recebemos. Jesus que nos enche, Ele quer chegar aos nossos irmãos e irmãs. E Ele chega como? Através dos nossos gestos de bondade, de partilha, de solidariedade. Então a gente é chamado o quê? A arregaçar as mangas e pôr a mão na massa, né? Partilhar com os outros o que nós temos, o que nós somos, o que nós sabemos. Assim nós também nos tornamos como Jesus. Nós também fazemos Eucaristia, esse gesto grande e bonito de partilhar, como Jesus fez na última ceia com os seus apóstolos. O segundo gesto que Jesus realizou na Quinta-feira Santa é o que nós conhecemos hoje como lava-pés. Isso aconteceu inclusive antes da partilha do pão e do vinho. Jesus, ele se levanta da mesa, tira o seu manto, põe uma toalha amarrada na cintura, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Eles ficaram assombrados com aquilo, porque o gesto de lavar os pés dos outros naquela época era reservado para os escravos, para os servos, e não para os donos da casa, para os senhores. Por isso os discípulos ficaram muito inquietos com aquele gesto de Jesus se ajoelhando na frente dele para lavar os pés. E aí, quando ele terminou, ele falou assim para os discípulos: viram o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. Se eu, vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim vocês também façam. Ou seja, Jesus nos convidou os discípulos naquele dia e hoje nos convida a sermos pessoas servidoras. Como nós podemos servir concretamente hoje, né? Não é lavando os pés das outras pessoas literalmente, mas é com ações pequenas, simples do dia a dia, né? Ajudando em casa nas tarefas, né, que a nossa mãe, que o nosso pai precisam, fazendo uma ligação para um avô, para um parente que faz tempo que a gente não liga, para ver se estão bem agora nessa época de pandemia, tantas pessoas que estão isoladas, sozinhas, né? Dá uma ligadinha, se interessar para ver como é que tá, ajudar uma família pobre que precisa de repente com uma cesta básica. São tantas formas que nós podemos encontrar no nosso dia a dia para servir, para ser úteis, né? Para nos dedicarmos ao bem do próximo. Só que isso exige de nós romper com o nosso egoísmo, porque nós temos a tendência de pensar nas nossas coisas, nos nossos interesses, nas nossas necessidades. E isso faz com que a gente feche os olhos para as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Então, o lava-pés é um gesto que Jesus fez para nos ensinar a nos voltarmos para o outro que precisa.
né? Para nós estarmos atentos às necessidades do outro. E aí a gente tem que se desapegar de nós mesmos, né? Dos nossos bens materiais, às vezes da nossa imagem pessoal, do nosso status, porque às vezes eu tenho que, né, sujar as mãos, sujar os pés para chegar até o outro que está precisando. Mas isso é viver como Jesus, isso é servir e partilhar a vida, o que nós somos, o que nós temos, como Jesus nos ensinou. Na verdade, quando Jesus falou para os seus discípulos sobre o serviço, ele disse que no mundo os grandes e poderosos querem oprimir, né, querem massacrar, humilhar, mas entre nós, que somos seguidores de Jesus, não deve ser assim. Quem está mais acima deve ser aquele que mais serve, Jesus disse, né? Então, quanto maior o nível de responsabilidade, de poder que uma pessoa tem, esse poder deveria ser o poder de servir. Maior é a responsabilidade dessa pessoa em servir, ser útil e partilhar com quem mais precisa, com os menos favorecidos. Essa é a nossa missão enquanto cristãos e essa é a grande lição da Quinta-feira Santa. Agora é a sua vez de participar junto com a gente. Então nós convidamos você a realizar algum gesto concreto de partilha, de serviço ao próximo, de solidariedade com quem mais precisa. Envie para o nosso WhatsApp, esse número que está aparecendo aqui na telinha, uma foto de você, com a sua família, com seus amigos, em diferentes momentos em que vocês estejam partilhando alguma coisa. E todos nós temos um potencial de servir, de ajudar, de ser útil, né? Ficaremos esperando a foto, hein? Assim nós vamos estar divulgando as boas ações que nós somos capazes de realizar, né? E isso é evangelho, é anunciar boas notícias. Então vamos espalhar as coisas boas que nós conseguimos fazer seguindo esse exemplo e esse ensinamento de Jesus.